Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Conhecendo a CLT. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os períodos de descanso do trabalhador. Nós já conversamos nos vídeos anteriores sobre o conceito de empregado, o conceito de empregador, falamos sobre a carteira de trabalho, falamos sobre a diferença existente, entre o direito previdenciário e o direito do trabalho, porque a CLT fala que ela não vai cuidar das questões relacionadas aos direitos sociais nesse sentido e entrega isso para a legislação própria. E falamos também em 2 vídeos sobre jornada de trabalho, como é que funciona a jornada do trabalhador. Agora nós também vamos em 2 vídeos falar sobre os períodos de descanso. Nós vamos começar no artigo 66 da CLT. Então, vamos lá, no começo dos nossos encontros eu sempre deixo os meus contatos, então estão aí, o Instagram, para quem ainda não me segue, pode ter certeza que o conteúdo de lá vai ser também essencial para você, porque veja, eu tenho feito sim vídeos no Instagram diários, todos os dias tem dicas com conteúdo tanto de direito do trabalho quanto processo do trabalho e também conteúdos em texto. Então se você for até o Instagram agora você vai ver que tem dicas diárias. Acho fundamental, então, para quem ainda não me segue, passa a me seguir que não vai se arrepender. E esse é o meu WhatsApp, eu faço uma lista de transmissão, me manda uma mensagem com os seus contatos e já deixa o meu contato salvo no seu celular para você fazer parte dessa lista de transmissão. Então vamos lá. Primeiro ponto, artigo 66 nos diz do intervalo que a gente chama intervalo interjornada não remunerado. É aquele intervalo que acontece entre 2 jornadas, Por isso a gente chama de intervalo interjornada. E por que ele não é remunerado? Porque o legislador não estabelece nenhuma forma de remuneração para isso. O legislador só fala entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas de descanso consecutivas. Esse intervalo, ele diz respeito àquela modalidade de intervalo que nós temos em relação ao mesmo empregador. Então veja, o empregador contrata o empregado, isso normalmente para essas jornadas que a gente chama de jornada comercial, o empregado entra às 8 para meio-dia, volta a 1, sai às 5, ou entre às 9, sai às 6, sempre existe entre as jornadas esse intervalo, porque veja, ele vai sair às 5 horas da tarde, às 17 horas, ou às 6 horas, às 18, e no outro dia ele vai entrar ou às 8 ou às 9, ele teve muito mais do que 11 horas, em média, aí 13 horas de intervalo. Então respeita-se sempre esse mínimo de 11 horas. Isso em relação ao mesmo empregador, porque existem pessoas, e o legislador não faz essa proibição, que tem mais de um vínculo de emprego. Então pode o empregado sair de um emprego e imediatamente após já assumir outro posto de trabalho em outro vínculo? Pode. O legislador não proíbe isso. No entanto, essa ausência de proibição, de certa forma, prejudica um pouco a saúde do trabalhador, porque cientificamente comprovado nós temos um limite que o corpo suporta de trabalho diário, mas não há proibição em relação a essa circunstância para o empregado em relação a diferentes empregadores. Para o mesmo empregador, temos esse mínimo de 11 horas. Tem algumas exceções, por exemplo, o jornalista. O artigo 308 da CLT fala em 10 horas. O operador cinematográfico, o artigo 235, parágrafo 2º, fala em 12 horas. Mas nós vamos avaliar, analisar esses dispositivos no momento oportuno, quando nós falarmos das profissões em espécie. Aí eu relembro esses dispositivos, mas em regra, para todos os empregados, são 11 horas de descanso. No mínimo, pode ser mais. O TST entende que se o empregador não conceder essas horas, por analogia a um outro artigo que nós vamos falar daqui a pouco, mais para frente, quando o empregado não tem essas horas, o empregador vai ficar obrigado a pagar o período não concedido com acréscimo de 50%. Essa hora não é remunerada, mas se não conceder, a OJ 305 da SDI1, 355, da SDI1, fala que ele vai receber essa hora, esse período não concedido, mais 50% do valor desse período. Então calcula o valor da hora dele, por exemplo, não concedeu 1 hora, ele recebe essa 1 hora mais 50% com acréscimo de 50% de natureza
indenizatória, porque é por analogia ao artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Então, a analogia também se estende à natureza jurídica desse instituto. O artigo 67 vem nos falar de um outro direito que é muito comum também em relação aos empregados, que é o direito ao descanso semanal remunerado. Ele fala: será assegurado a todo empregado um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Por isso que nós usamos a expressão que o descanso semanal remunerado, ele é preferencialmente aos domingos. E a lei que regulamenta esse direito é uma lei antiga, é a lei número 605 de 49. Ela regulamenta o direito ao descanso semanal remunerado e aos feriados. Tanto que é texto da lei argumentar ou apresentar que o empregado só tem direito de receber essa remuneração se ele cumprir o período todo de trabalho da semana. Se ele não faltar injustificadamente nenhum dia da semana. Agora, se ele faltar um dia que seja sem justificativa, porque se ele faltar justificadamente, a palavra já é autoexplicativa. Houve justificativa, então o empregador não vai fazer nada. Agora, se a ausência for injustificada, além de descontar aquele dia, o empregador também vai descontar a remuneração referente ao dia de descanso, mas isso é uma regulamentação que está na Lei 605 e oportunamente nós vamos falar sobre as leis em espécie. Por hora, nós vamos falar sobre os artigos da CLT. O outro dispositivo que nós temos é o parágrafo único do artigo 67, que fala: nos serviços em que exijam trabalhos aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Constando de quadro sujeito à fiscalização. Esse direito guarda relação com a ideia de priorizar, de dar preferência aos domingos. Porque o legislador ele fala preferencialmente. E aí quando ele estabelece que pelo menos um domingo vai ter que ser contemplado, ele delimita essa ideia dizendo que é possível ter um domingo no mês com descanso delimitado pela lei. Com descanso delimitado pela lei. Nessa linha, nós também temos o artigo 68 falando que o trabalho em domingo, seja total ou parcial, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Eu sei que algumas pessoas recentemente viram uma modificação desse dispositivo, mas deixa eu esclarecer. Esse dispositivo ele foi modificado por meio de uma medida provisória de novembro de 2019. Aquela famosa medida provisória 905 que implementava o chamado contrato de trabalho verde e amarelo. Era uma forma lá que o governo estabeleceu de tentar incentivar novas formas de contrato de trabalho, tirar um pouco da incidência em relação ao empregador, enfim. Essa medida provisória ela foi aprovada na Câmara e quando foi para o Senado ela não foi votada. E ela chegou a ser prorrogada, porque as medidas provisórias duram 6 meses, duram 60 dias e depois foi prorrogada por mais 60 dias. Então, ao todo, a medida provisória durou 120 dias e perdeu a vigência. Ao perder a vigência, dá mais ou menos 4 meses, ao perder a vigência, ela não pode ser reeditada no mesmo ano legislativo, né?
Então, em princípio, esse dispositivo que havia sido modificado por essa medida provisória, agora voltou a vigir, ele teve nova vigência, uma espécie de repristinação. Teve uma lei revogadora, depois teve uma outra lei que revogou essa lei revogadora ou alteradora da lei. Então, o primeiro dispositivo voltou a valer. Para trabalhar aos domingos, guarda isso, tem que ter autorização do hoje, secretário do Trabalho. A Secretaria do Trabalho está atrelada ao Ministério da Economia. Voltando a existir o Ministério do Trabalho, é o Ministério do Trabalho, dentro da sua divisão organizacional, em relação aos estados, em relação aos municípios. Então, a autorização para trabalhar aos domingos tem que ser da autoridade competente, que é hoje a Secretaria do Trabalho. Para funcionar uma empresa aos domingos, aí o tipo de autorização é um pouco diferente, é uma questão administrativa que vai para o município. Então, o artigo 68, quando regulamenta que o trabalho, seja total ou parcial, estará sempre subordinado à permissão, então tem que pedir autorização. O parágrafo único desse mesmo artigo fala que a permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, hoje secretário, expedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela será dada sob a forma transitória, com discriminação do período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá 60 dias. O que ele tem trazido para a gente aqui é aquela circunstância absolutamente natural, por exemplo, de funcionamento de hospitais, por que não de estabelecimentos comerciais, restaurantes, lanchonetes, que a gente sabe que o funcionamento vai acontecer aos domingos, shopping, enfim. Existem atividades que a gente sabe que a atividade sempre vai acontecer aos domingos, então, em tese, farmácia, não tem que ficar pedindo autorização sempre. Quando não tiver essa natureza, aí a cada 60 dias, em tese, tem que pedir nova autorização. O próximo artigo, o artigo 69, coloca: na regulamentação do funcionamento das atividades sujeitas ao regime desse capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos, nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. Uma orientação de haver um diálogo entre município e União para que essas coisas aconteçam de forma simples e especialmente conjunta. E o último artigo desse nosso primeiro vídeo, artigo 70, salvo o disposto nos artigos 68 e 69, é vedado o trabalho em feriados nacionais e feriados religiosos nos termos da legislação própria. Lembrando que nós temos legislação que trata de quais são os feriados, os feriados que são federais, estaduais e municipais, e a questão do trabalho ser realizado em dias de feriados e a possibilidade de substituição também está na Lei 605 de 49. Então nós temos a oportunidade, depois de passarmos por essa estrutura toda da CLT, estudar a legislação própria. Então nós vamos voltar futuramente nesses assuntos. Bom, temos mais pontos para comentar, mas isso vai ser a parte 2 do nosso vídeo. A gente volta a falar sobre os outros artigos, em especial a partir do artigo 71, quando fala do intervalo para repouso e alimentação. Então, em breve, nos reencontraremos para falarmos dos outros dispositivos sobre intervalo. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.